O Rei dos Clones, filme original Netflix, já está disponível na plataforma. É um documentário original que conta com a direção de Aditya Thai e conta a história do notório cientista sul-coreano chamado Wong, responsável pela descoberta de clonagem de seres vivos. Bem, o filme ele é mais exploratório, né? É um filme bem biográfico ao contar sobre a vida desse cientista em volta da sua especialidade de clonagem e até mesmo as suas comparações sobre Frankenstein. É um filme que ele busca explorar todas as principais clonagens em volta de Wong, seja no Camelos, atualmente ele está em Emirados Árabes fazendo clonagem junto com o presidente, junto com o Sheik, a autoridade maior do país, que queria fazer a clonagem do cabelo mais bonito que eles já tiveram, um grande, robusto, bem forte, um dos mais belos que eles já tiveram. E após a morte decidiram que quiseram fazer essa clonagem, chamaram o Wong e conseguiram fazer. E assim tá fazendo diversas clonagens de camelos lá. Mas o filme ele conta sobre o passado do Wong, em que em um certo momento da sua vida ele foi endeusificado e em outro foi endemonizado. E um pouco da sua história, a sua corrida ali com os Estados Unidos fazendo clonagem, enquanto os Estados Unidos estava tentando fazer clonagem de cachorros, ele já conseguia fazer devido às suas habilidades, às técnicas, até mesmo quando o Wong decidiu e levantou uma campanha bem forte na Coreia do Sul. Ele se transformou em uma das personalidades mais importantes da Coreia do Sul, até mesmo com grandes pretensões de poderem reunificar as Coreias quando ele queria fazer quando ele queria fazer a clonagem de um tigre específico, não é tigre de Bengala, mas um tigre lá da Coreia do Norte, que atualmente está, ou quando o documentário foi gravado, ou quando aconteceu os fatos, né? Vou dizendo com melhores palavras, que no momento em que foi gravado ou que estava é, em que aconteceu estava com a Coreia do Norte e ele queria fazer essa clonagem para poder reunificar as duas Coreias e assim sucessivamente diversos outros eventos, mas o principal é quando foi levantada uma campanha para fazer clonagem de células tronco, possibilitando fazer com que pessoas que deixaram de andar, que não conseguem mais andar devido a doenças, acidentes, que a partir da clonagem dessas células tronco, essas pessoas pudessem ter seus movimentos das pernas de volta. Foi levantada uma campanha massiva, até mesmo além dos poderes em que ele tinha como um simples cientista, ele se tornou uma grande personalidade, até mesmo sendo comparado a Jesus Cristo, graças à quantidade de pessoas que começaram a seguir ele, que começaram a defender ele. Da mesma forma, muitos opositores se levantaram, principalmente desde a época em que se levantava a questão de fazer clonagem de panda, que inclusive, né, o governo dos Estados Unidos a princípio não concordou, mas depois de um tempo aceitou, que aí começou essa guerra essa corrida por clonagens. Mas enfim, essa principal campanha de se fazer clonagens de seres humanos, para fazer clonagem dessas células troncos a partir da própria pessoa, da própria mulher, em que assim precisava ter diversos óvulos para se obter isso, mas a ética é o ponto principal dentro dessa discussão, devido à atitude antiética do Wong, pois a coleta desses óvulos não foi realizada de forma adequada, que também os resultados em volta dessa coleta não foram apresentados com coerência ou foram manipulados, e a partir dessa atitude antiética teve grandes punições, perdeu credibilidade e tudo mais. A partir desse ponto, a questão da antiética ela entra com força, não que anteriormente já não estava. Tinha discussões sobre antiética, mas não com grande força, não com grande ênfase. Mas a partir desse ponto, quando a gente acompanha
esse problema, essa falta de profissionalismo do cientista, do Dr. Wong. Assim a gente observa jornalistas, algumas pessoas, eh, alguns responsáveis por trazer essa polêmica, a trazer essa reportagem para público, eles acabam discutindo desse momento antiético e como os cientistas, como a ciência está muito à frente da ética e que a ética, a responsabilidade da ética, a responsabilidade desses profissionais é correr atrás desses cientistas para poder trazer discussão, para poder falar que eles estão trabalhando com antiética, para poder impedir essas atitudes e também para poder fazer com que tudo seja dialogado e aí sim resolvido. Enfim, essa é a parte principal da discussão que a gente acaba observando sobre essa atitude antiética desse profissional que levou ele de uma das pessoas mais seguidas, uma das pessoas que foram endeusadas lá na Coreia do Sul, que inclusive muitas mulheres se dedicaram a entregar os ovos no momento em que a primeira polêmica foi revelada. As pessoas não estavam acreditando na reportagem científica, mas sim no próprio Dr. Wong, e elas mesmas se propuseram a levar, a entregar essas células por livre e espontânea vontade, só porque elas acreditavam e que elas queriam, de fato, que isso fosse concretizado. Pois houve uma campanha massiva, filho de pastor, um cantor famoso que ficou cadeirante, entre outros cadeirantes também participaram dessa campanha. Eu acho que o Christopher Reeves, o ator Christopher Reeves, falecido ator Christopher Reeves também participou dessa campanha ou foi citado, enfim. Tudo isso acabou repercutindo numa visão boa desse cientista, mas que devido à sua atitude antiética, ele acabou sendo cancelado na época onde não havia cancelamento. Essa é a parte principal, é a parte interessante e tudo mais, mas o documentário ele não é apenas isso, ele tem diversos outras citações em que precisava ter esse mesmo tratamento, precisava ter essa mesma ênfase sobre sobre a própria clonagem. Tem um outro momento em que é citado a clonagem, como no momento dos mamutes. Após esse cancelamento do Dr. Wong, ele participou de uma exploração lá na Sibéria, lá na Rússia, para poder pegar um osso de um mamute e assim fazer essa clonagem do mamute, um ser que já foi extinto. Que assim nós temos uma posição contrária a essa atitude do Wong. Ele quer fazer essa clonagem e colocar, óbvio, né? Colocar uns dois mamutes lá na Coreia, né? Para poder unificar as Coreias, né? Ele gosta muito de unificar as Coreias, ele quer fazer essa unificação. Mas enfim, aí a gente vê uma pessoa, uma oposição dizendo que esses animais que foram extintos, eles participam de um certo contexto, de um certo tempo. Trazê-los de volta em um tempo completamente diferente, eles perdem completo sentido, né? São apenas, não é robô, mas são apenas uma carcaça, né? Uma carcaça viva. Perdem completamente sentidos de existência, esses seres que já foram extintos. Então, não dá para simplesmente fazer isso, ou pode fazer isso, mas para que fazer isso? Entende? Da mesma forma que também a grande possibilidade de fazer clonagem de animais que estão em extinção. Não dá pelo custo alto e também pela especificidade de cada um desses para depois fazer reprodução, enfim. O documentário ele dá um certo início a essas discussões, mas ele não vai tão a fundo, então fica um pouco superficial e assim, conforme a dinâmica do documentário em trazer diversos assuntos, acaba perdendo um poder enorme da discussão sobre em quais casos é ou não possível fazer isso, quais casos é ético, é antiético, socialmente vai ajudar as pessoas e são discussões que são
ao meu ver, vantajosas, Paulo, no documentário sobre isso. Afinal de contas, tem um caso de um homem super rico que ele quis fazer a clonagem do seu cachorro que acabara de falecer. Ele se apegava bastante a esse cachorro, um cachorro muito específico, e ele fez a clonagem depois que o cachorro estava morto. Essa situação é boa ou essa situação deveria ou não fazer isso? Ele queria, ele teve dinheiro, infelizmente o cachorro dele morreu devido a uma doença, não conseguiu viver a quantidade de dias que ele poderia, quantidade de anos que ele poderia. Esse homem tinha um dinheiro e fez. Nesse caso, é ou não é vantajoso? Uma outra questão é a questão da produção de bezerros para a Coreia do Sul, pois dessa forma eles não precisam fazer importação não precisam gastar grande dinheiro com importação. Nesse caso, é ou não vantajoso? Vocês entendem? Eu acho que o documentário ele perde fôlego por não conseguir trazer essas discussões que poderiam ser muito interessantes. Bom, essa é a minha visão. Assistam, né, os Rios dos Clones e deem aqui a sua opinião se vocês gostaram ou não. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.